Piloto que dominou a Fórmula 1 após a morte de Ayrton Senna, estabelecendo recordes antes inimagináveis e que apenas recentemente passaram a ser quebrados. Um nome controverso pelas polêmicas dentro da pista, mas ao mesmo tempo admirado por reconstruir a cultura vencedora da Ferrari depois de mais de 20 anos de jejum da equipe italiana. É hora de mais um episódio do nosso Lendas do Automobilismo, sempre com apoio do Autocompara. Na hora de proteger você e o seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. A carreira de Michael Schumacher no automobilismo era bastante improvável, principalmente por ele não vir de família rica. O pai, Rolf, era zelador do cartódromo de Kerpen, no norte da Alemanha. E a mãe, Elisabeth, trabalhava na cantina do circuito, do cartódromo. Gente muito simples de fato. Mas foi por viver com os pais ali naquele ambiente que ele começou a gostar daquele esporte. O Sr. Rolf Schumacher montou um kart para o filho, recolhendo peças usadas e descartadas por outros garotos mais abastados. Schumacher começou a disputar competições amadoras e ganhou o primeiro campeonato aos 6 anos de idade. No começo, era só por diversão, mas quando a comunidade do kart percebeu o talento que ele tinha, começaram a surgir patrocínios locais que o mantiveram competindo pelos anos seguintes. Aos poucos ele foi avançando. Como na Alemanha só era possível tirar a licença de kart para competir oficialmente aos 14 anos de idade, o Schumacher precisou se filiar por Luxemburgo, quando tinha 12 anos, para disputar competições mais importantes, mais relevantes. Em 1982 ganhou o campeonato alemão. A partir de 85, virou piloto oficial de fábrica da Eurokart, vencendo então os torneios europeu e alemão. A estreia no automobilismo aconteceu em 1988, disputando paralelamente a Fórmula Ford, onde foi vice-campeão europeu, e a Fórmula Koenig, da qual foi campeão. É aí que entra a peça-chave na carreira do Schumacher. O desempenho na base chamou a atenção do Willy Weber, dono da equipe WTS da Fórmula 3. O Weber propôs então um contrato de gerenciamento de carreira por longo prazo que garantia um cockpit no campeonato alemão de Fórmula 3. No ano de estreia, 1989, o Schumacher perdeu o campeonato por apenas 1 ponto para o austríaco Karl Wendlinger, e ficou empatado com o também alemão Heinz-Harald Frentzen, que foi o vice-campeão por ter mais vitórias. Mais tarde, os três iriam se encontrar na Fórmula 1. Mas na segunda temporada, ele não deu chances para ninguém. Ganhou o campeonato com folga e no fim da temporada ainda venceu o prestigiado GP de Macau, a corrida de Fórmula 3 mais importante do mundo. Só que foi exatamente nesta prova de Macau que ele começou a mostrar um pouco da personalidade extremamente combativa. Não importava a forma, mas ele tinha que vencer a qualquer custo. No finalzinho daquela corrida, ele estava liderando, mas cometeu um erro que deu chance ao segundo colocado, o Mika Häkkinen, de tentar a ultrapassagem. E foi o que o finlandês fez. Mas Schumacher deu uma fechada feia, o Häkkinen acabou acertando a traseira do carro do alemão e teve que abandonar. O carro de Schumacher, por sorte, mesmo tendo perdido a asa traseira, conseguiu continuar na pista e ele cruzou a linha de chegada em primeiro. Imagine, assim que ele ganhou uma das corridas mais importantes da carreira dele. Isso que ele fez com Mika Häkkinen ainda na Fórmula 3 se repetiria mais tarde para ele conquistar o primeiro título mundial da Fórmula 1, mas falaremos disso daqui a pouquinho.
Na sequência da carreira do Schumacher, o empresário Willy Weber não quis que ele disputasse a Fórmula 3000, que era então o último degrau antes da Fórmula 1, o equivalente ao que é hoje a Fórmula 2. O Weber entendeu que o melhor caminho seria o Schumacher disputar o Campeonato Mundial de Carros Esportivos, o que seria hoje o FIA WEC, o Campeonato FIA WEC. É que ele já tinha feito algumas provas no ano anterior, defendendo a Mercedes, e inclusive vencido uma delas no México, ao lado de Jochen Mass. Willy Weber enxergou longe. Estreitar relações com a Mercedes não seria nada mal, porque além do programa das provas de longa duração, a montadora tinha já um projeto para entrar na Fórmula 1 com a Sauber em 93. Nem precisou esperar tanto tempo. A carreira do Schumacher deslanchou bem antes do previsto e por caminhos improváveis. Coisa do destino, veja só. No campeonato de 91, o piloto da Jordan, que era o belga Bertrand Gachot, foi preso porque arrumou uma briga de trânsito em Londres em que ele acabou jogando gás de pimenta em um taxista. Olha só, tudo isso na semana que antecedia ao GP da Bélgica. O empresário Willy Weber não perdeu tempo. Procurou a Jordan, ofereceu para a vaga o nome de Michael Schumacher e ainda conseguiu que a Mercedes pagasse os $150 mil que Ed Jordan pediu pela vaga. Vejam só o que é o destino. Schumacher tinha o sonho de alcançar a Fórmula 1. E Bernie Eccleston, com sua visão mercadológica, disse numa reunião em que eu estava presente que o seu grande desejo era conseguir um piloto alemão super talentoso e, curiosamente, o Bernie ainda emendou que o piloto tinha que ser meio arrogante, tipo Bernie falando, né? Daqueles que não dava conversa para ninguém. A Alemanha, dona de uma poderosa indústria automobilística, nunca tinha conquistado um campeonato mundial na Fórmula 1. Uma coisa se encaixou na outra, não é mesmo? Bernie, obviamente, fez tudo para facilitar a chegada de Schumacher através dessa ideia do Willy Weber de colocá-lo na Jordan. O resto, claro, só dependeria do talento daquele alemão que participou do primeiro treino livre em Spa-Francorchamps sem que ninguém, além dos jornalistas alemães, soubesse de quem se tratava. Bom, o cara terminou em quinto nesse primeiro treino livre e no dia seguinte, quando fez o 7º tempo na classificação, sendo mais de 7 décimos mais rápido que o titular da equipe, o Andrea de Cesares, todo mundo já tinha se informado sobre o tal de Schumacher. E olha que não existia o santo Google de hoje. Eu, por exemplo, usei da minha amizade com Domingos Piedade, que apesar de português morava na Alemanha e tinha muito trânsito dentro da Mercedes. Não importa que na corrida o carro tenha quebrado logo na primeira volta. Esses treinos que ele fez já tinham chamado a atenção de muita gente, inclusive de um empresário que comandava a Benetton chamado Flávio Briatore. Briatore não era diferente em nada de Schumacher, a não ser pela maior experiência. E assim, um jeito mais já habitual de passar o pé nos outros. Ele não teve o menor pudor em convencer o Schumacher a ignorar o pré-contrato que tinha assinado com a Jordan e disputar o resto do campeonato pela Benetton, equipe que certamente lhe daria mais chances de vencer. Mais uma vez, o dedo de Bernie Eccleston ajudou a costurar um acordo. E com isso, Schumacher correu pela Benetton e pontuou em 4 das 6 corridas que ele disputou pela Benetton em 91, tendo inclusive como companheiro de equipe Nelson Piquet. Exatamente um ano depois, no mesmo circuito do Spa-Francorchamps, Schumacher conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele terminou aquele campeonato em 3º lugar, atrás apenas dos carros da Williams, que eram os dominadores. Aí começou uma nova briga pelo passe dele. A Sauber dava já início ao projeto da Fórmula 1 com a Mercedes em 93, e o contrato do Schumacher tinha uma cláusula que o obrigava a correr pela Mercedes quando ela entrasse no Mundial de Fórmula 1.
Mas como este seria um passo para trás, né, correr por uma equipe estreante, o Schumacher se esforçou para não sair da Benetton e o próprio Peter Sauber acabou convencendo a Mercedes de que realmente não era a hora ainda e que não valeria a pena trazer um piloto que não tinha interesse em correr pela equipe. Bom, eles acabaram fechando então com o Karl Wendlinger e depois com Heinz Harald Frenz, exatamente aqueles mesmos antigos rivais de Schumacher nos campeonatos alemães. Os dois contando com o apoio da Mercedes. Ficar na Benetton foi mesmo a melhor decisão. Ali, Michael Schumacher se tornou bicampeão mundial em 1994 e 1995. Daquele primeiro título, muitos de vocês se lembram bem. Foi o mais conturbado. Primeiro, pela morte de Senna ainda na terceira etapa do campeonato, em maio de 94. O segundo piloto da Williams era Damon Hill, que passou a ser então o rival de Schumacher até a última corrida em Adelaide, na Austrália. Lembram-se da história do Schumacher com o Mika Häkkinen, que a gente citou lá atrás na Fórmula 3 em Macau? Pois é. Essa história se repetiu, só que agora o alvo era Damon Hill. E na Fórmula 1, Schumacher liderava, perseguido de perto por Hill, o alemão cometeu um erro, encostou no muro e claramente ia perder a posição para Hill. Aí ficou explícito para todo mundo que ele, depois de bater no muro, jogou o carro para o meio da pista com a intenção de pegar a Williams do rival, que vinha logo atrás, para assumir a liderança e ganhar o campeonato. Damon Hill bem que tentou desviar, mas a batida foi na suspensão dianteira da Williams. Schumacher ficou ali encostado do lado de fora, encostado no muro, e o Hill conseguiu levar o carro até o box, mas quando os mecânicos viram a suspensão quebrada, avisaram que era fim de prova. Ali, no local do acidente, encostado no muro, Schumacher ouviu a notícia pelos alto-falantes da pista e começou imediatamente a comemorar o seu primeiro título mundial. Veja de que forma, né? Campeão de novo, em 95, Schumacher passou a ser o alvo da Ferrari. O curioso é que eu tinha visto isso acontecer em 92, mas com Ayrton Senna. Na época, o carro da McLaren deixou de ser um vencedor e Senna iria trocar de equipe. Ele tinha um convite da Ferrari, mas queria a Williams, porque ela sim tinha um carro vencedor. E o Senna não admitia perder. Nunca vou esquecer exatamente as palavras dele quando eu quis saber por que ele não aceitava correr pela Ferrari, sabendo que este era um sonho antigo dele. O Ayrton me disse então que não se dava o direito de passar mais um ano sem vencer. Frustrado pela má fase da McLaren, ele queria ganhar mais títulos. Já era tricampeão, mas a vontade de conquistar mais títulos era maior do que a sedução que a Ferrari exercia sobre ele desde sempre. É que ela não tinha o que ele precisava naquele momento, um carro vencedor. Infelizmente, ele não teve tempo nem de conquistar esses outros títulos e nem de correr na Ferrari, que era a sua intenção quando já fosse penta ou hexacampeão. Isso porque a ambição dele não era pequena não tinha limites. Assim como a do Schumacher. Mas o alemão enxergou um futuro na Ferrari e assumiu esse desafio que o Senna recusou em pleno auge da carreira. A ideia era conduzir um processo de reestruturação completa na equipe Ferrari sob a chefia de Jean Todt. O projeto incluía uma desmontagem total da vitoriosa Benetton, trazendo de lá o projetista sul-africano Rory Byrne e o inglês Ross Brown, aliás, dois gênios da aerodinâmica. E, de fato, o começo não foi fácil, mas serviu para mostrar toda a habilidade de Schumacher, mesmo não tendo ainda o melhor carro. Em 1996, ele venceu 3 vezes. 2 vezes na chuva, nos GPs da Espanha e da Bélgica, e uma na Itália, que foi para ganhar de vez o coração dos ferraristas. A evolução foi tão rápida que no ano seguinte, a Ferrari já estava brigando pelo título. O Schumacher disputou ponto a ponto, em 1997,
com o Jacques Villeneuve pela Williams, mas acabou perdendo do pior jeito possível, em mais uma manobra antidesportiva, quando jogou o carro para cima da Williams do Jacques Villeneuve. Seria a repetição perfeita do que ele havia feito com Damon Hill em 94, só que desta vez deu errado. Villeneuve sofreu o impacto, mas continuou na pista, e o Schumacher não. Ele não apenas perdeu o título, mas ainda foi excluído do campeonato como punição extrema da FIA. Mas os frutos daquele trabalho de reestruturação da Ferrari ainda chegaria. No final da década de 90, eu tive uma passagem muito bacana com ele. Para fazer uma reportagem em Interlagos, véspera do GP do Brasil, a Ferrari pegou um carro esporte e lá fomos nós para a pista. Como nós tínhamos que gravar a entrevista, o cinegrafista, aliás, no banco de trás, o Schumacher foi maneiro, contando histórias da vida dele. Falamos de futebol, porque ele sempre foi muito apaixonado, tanto que no meio da carreira da Fórmula 1 chegou a jogar por um time da terceira divisão da Suíça. Ele me contou também que era um cara mais reservado e por isso tinha se mudado para a Suíça, que era para ter mais privacidade. Claro que falamos também da cachorrinha Pulga, a vira-lata que ele adotou no paddock de Interlagos. Ela estava passeando lá sozinha e ele adotou, isso no GP do Brasil de 96, e levou a cachorrinha para a Alemanha. Quando ele sentiu que já tinha falado o suficiente para eu ter uma boa reportagem, ele fez a seguinte sugestão: rapazes, vamos agora nos divertir um pouco? Vamos nessa, né? A diversão era tudo o que eu queria. Ele acelerou forte e eu até emocionado pelo que estava vivendo, andando rápido com Schumacher dirigindo. E olha que o melhor ainda estava por vir. No final da reportagem, ele pegou um capacete e autografou e me deu. É uma das joias da minha coleção que está aqui em casa até hoje. Uma grande curiosidade da minha relação com Schumacher é que, coincidentemente, nós fazemos aniversário no mesmo dia, 3 de janeiro. Isso naquele dia da entrevista eu contei para ele. O primeiro título do Schumacher pela Ferrari poderia ter vindo já em 97, naquela decisão polêmica lá com o Villeneuve. Ou então em 99, mas esse foi um ano terrível, porque ele quebrou a perna em um acidente em Silverstone. Mas a verdade é que ele sabia que um dia viria, um dia daria certo aquele desafio dele. E veio de um jeito que a Fórmula 1 ainda não tinha visto. Um período de domínio absoluto deu a Schumacher a chance de bater todos os recordes, começando pelo número de pole positions do Senna e o de vitórias do Alain Prost. No dia, aliás, em que ele igualou as 41 vitórias de Senna, isso foi em 2000 em Monza, ouviu um repórter citar o fato e caiu num choro compulsivo. Ninguém entendeu nada, nem o irmão dele, que estava do lado dele, ele ficou atônito vendo o Schumacher chorar daquele jeito. Foi uma das poucas vezes em que se viu publicamente um momento de emoção de um cara sempre muito frio. Eu já ouvi muita gente dizendo que Schumacher venceu tanto assim por não ter enfrentado uma concorrência forte. Vamos lá, existe uma ponta de verdade nisso, mas acima de tudo, ele trabalhou muito para conseguir isso. Ele tinha uma Ferrari que não vencia, a Ferrari que já tinha tido Nigel Mansell, Alain Prost e outros pilotos que não conseguiram fazer a equipe decolar. Conseguiram vitórias, mas não decolava a equipe, mesmo com bons profissionais da área técnica como John Barnard e Steve Nichols, dois grandes engenheiros. O Schumacher conseguiu. E esse é um mérito total dele, de abrir mão da zona de conforto que tinha na Benetton ou teria em qualquer equipe competitiva para assumir o desafio de tornar a Ferrari competitiva. Não foi sem polêmica, é claro. Quem não se lembra do hoje não, hoje sim, a frase do meu colega de transmissão Kleber Machado, e também de outros capítulos vergonhosos de jogos da equipe. Aquela foi em 2002, na Áustria. Mas tudo passava pelo que a gente disse lá no começo, porque o Schumacher queria mesmo era vencer a qualquer custo, ainda que isso representasse
a antipatia de boa parte dos fãs. E foi assim que ele celebrou 7 títulos mundiais. Em 2006, o Schumacher decidiu parar pela primeira vez. Alguns anos antes, ele havia mesmo dito que tomaria essa decisão quando surgisse alguém mais rápido do que ele na pista. Quando chegou a hora, ele não citou nomes, mas definitivamente não deve ter sido uma coincidência ele sair da Fórmula 1 depois de 2 títulos perdidos para o Fernando Alonso. Outro aspecto que pesou foi que a Ferrari já tinha contrato com Kimi Raikkonen para 2007 e se o Schumacher ficasse na equipe, automaticamente tiraria a vaga de Felipe Massa, com quem ele tinha uma relação quase de irmão. A opção de parar ele tomou na metade do ano e o primeiro a saber disso, o primeiro a ser avisado por ele mesmo, foi o Massa. Em 2010 ele foi convencido a voltar e fez isso como uma forma de retribuição a tudo que a Mercedes tinha feito por ele lá no começo da carreira de piloto. Mas o tempo parado pesou mais do que ele esperava. No retorno, dividindo a equipe com Nico Rosberg, ele quase sempre foi superado pelo companheiro. Acabou saindo definitivamente em 2012 e o lugar dele foi ocupado por Lewis Hamilton. No final de 2013 aconteceu o acidente numa estação de esqui. Nunca mais ele recuperou a consciência. Ouve-se muito que a sua situação é irreversível, mas os detalhes são desconhecidos do público porque o Schumacher sempre gostou de privacidade e a família faz questão de seguir assim. Fez até um acordo com a imprensa alemã e a imprensa suíça, então não sai nada dele nesses jornais e, consequentemente, em lugar nenhum, de mídia nenhuma do mundo. Bom, agora que a gente já conversou bastante sobre a carreira do Schumacher, que tal ver alguns números dessa trajetória? Vamos lá, são números impactantes. E como sempre fazemos, damos também aqui as dicas para você comparar com aquele que será a nossa próxima lenda do automobilismo. Está na hora do quadro Atualiza by Autocompara. Michael Schumacher, nosso personagem de hoje. Corridas 307. Pole positions, ele tem 68. O Senna tinha 65. Vitórias, 91. Pódios, 155. Melhores voltas de corrida, 77. Títulos, 7. 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Agora os números do nosso próximo piloto, nossa próxima lendas do automobilismo. Corridas, 310. Pole positions, 103. Vitórias, 103. Pódios, 191. Melhores voltas de corrida, 61. Títulos, também 7. É isso. Tem mais um grande nome da história da Fórmula 1 chegando por aí no próximo episódio. Já sabem quem é, né? Ficou muito fácil. Dê o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, vocês não podem perder. E antes de me despedir, eu quero deixar aquela dica bem especial para vocês. É inegável o talento e a trajetória brilhante que Schumacher trilhou na Fórmula 1. Mas algo que podemos perceber que não foi assim tão bem pensado foi a sua primeira pausa na carreira em 2006. Se esta decisão tivesse sido mais planejada, talvez a sua história com a Ferrari ainda tivesse rendido mais alguns títulos, quem sabe, né? Por isso vamos aqui com mais uma dica do Regi by Autocompara. Este mesmo impulso que teve Schumacher de resolver logo as coisas deve ser evitado também na hora de fazer um seguro alto. Afinal, estamos falando da proteção do seu carro e, acima de tudo, da sua vida. Na hora de escolher um seguro, é muito importante realizar diversas cotações para não perder a melhor oferta e cobertura para você. O ideal é que sempre se olhe 3 ou mais orçamentos para fazer a escolha que mais faz sentido para o seu bolso e para a sua vida. Lembre-se de fugir daquelas letras miúdas e dos termos complicados dos contratos. Na hora de fechar o seu seguro,
todas as informações devem ser muito claras para que você não tenha problemas futuros quando precisar utilizar os serviços da sua apólice. Parece muita informação para absorver, não é mesmo? Mas é simples. Precisou de um seguro alto e quer comparar preços e seguradoras? É só acessar o site ou o aplicativo do Autocompara e fazer as cotações com as melhores seguradoras do Brasil. Amigos, ficamos por aqui. Muita gratidão a todos vocês e até a próxima. Tchau!